Tem muita gente aqui que nem usa mais e-mail para nada, mas com certeza já dependeu dele para muita coisa. E ele é um daqueles serviços jurássicos que apareceram antes mesmo do que a gente chama hoje de internet. E é sobre ele que a gente vai falar nesse capítulo da nossa série de História da Tecnologia. E olha, pega a pipoca, porque tem uma treta feia sobre quem teria sido o criador dele. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Já dá um joinha aqui, ó, eu garanto que a história tá bem legal. E toca no sininho porque, ó, você vai receber a notificação dos vídeos antes que todo mundo. Tem vídeo todo dia. Vamos lá agora para a história do e-mail. A história do e-mail vem antes de qualquer ideia do que seria a internet, porque conectar terminais e computadores entre si é uma ideia mais antiga mesmo. E daí, para surgir uma plataforma de comunicação entre essas máquinas, foi só um passo. O primeiro embrião dessa troca de mensagens foi em 1965 no MIT, ou MIT, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts. Foi no CTSS, um sistema operacional para vários usuários compartilharem recursos de uma mesma máquina. Esse protótipo de e-mail era um esquema em que uma pessoa escrevia uma mensagem para o outro usuário do mesmo computador. O destinatário só viria o recado quando logasse com a sua conta pessoal. Ele se chamava Mail porque era uma cartinha e esse espaço privado era a Mailbox, a nossa boa e velha caixa de entrada. Em 69 nasce a ARPANET, a rede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi uma das precursoras da internet. E o que é e como ela surgiu é outra história. E o que importa agora pra gente é que ela conectava diferentes máquinas e centros militares. Aí entra a figura do Ray Tomlinson. Em 71 ele trabalhava na manutenção da ARPANET e fez algumas modificações no SND-MSG, que era parecido com o Mail, e no CPYNet, que anexava e enviava arquivo já naquela época. Ele criou uma forma de enviar mensagens em rede de um computador para o outro e os endereços de destino no formato que a gente usa hoje, com o login do usuário, a arroba, que é o @ em inglês, e depois o terminal ou servidor em que ele está. As primeiras novidades já foram aparecendo nos anos seguintes. O Larry Roberts criou as pastas de e-mail para organizar o correio eletrônico do chefe. Já o John Vitale, em 75, criou um software para catalogar as mensagens. Em 76, cerca de 75% do tráfego da ARPANET já era só de conversas. Mas a gente pode chamar o Tomlinson de inventor do e-mail? Bom, pois é, daí que vem a treta que eu tinha falado. Isso porque em 78, o jovem imigrante indiano Shiva Ayadurai escreveu, enquanto estudava na Universidade de Nova Jersey, um programa que ele diz ser o verdadeiro e-mail. Segundo o Shiva, foi o primeiro sistema que emulava o sistema de troca de mensagens num escritório. Tinha a pasta de enviados e recebidos, histórico e até anexos. Tudo funcionava via redes locais e a interface era fácil o suficiente para que os professores, os funcionários de lá, usassem numa boa. Ele também seria o responsável pelo termo e-mail que não era usado antes. Em 82, ele até conseguiu os direitos autorais sobre esse nome nos Estados Unidos e até entregou em 2012 a papelada original da criação para o tradicional Museu Smithsonian nos Estados Unidos. Ele alega que a equipe da ARPANET simplesmente sequestrou a fama dele e porque ele era o grupo dominante na ciência da computação, ele era só ali um cara que ficava de lado e não foi levado em conta, não recebeu fama e nem fortuna. Só que essa história também é um pouco contestada, viu? O Shiva pode até ter cunhado o termo e formalizado ele em documento, e aí ele tem crédito mesmo pelo nome, parabéns para ele. Mas os trabalhos com CTSS e ARPANET são mais antigos, e como patentes não eram dadas para software na época, é difícil de acreditar na versão dele. Ele tentou por anos provar o seu lado da história em processos judiciais e se autoproclama inventor do e-mail, inclusive em site. Ele tem o domínio inventorofemail.com, acessa aí pra você ver. Só que ele perdeu a última disputa em que ele acusava um site gringo de tecnologia por difamação, e a visão atual é que ele pode até ter o direito autoral do programa, mas não é de longe o dono da ideia. Atualmente o Shiva é político e vai disputar as eleições de 2018 para um lugar no Senado dos Estados Unidos. Mas vamos voltar para a nossa linha do tempo. O primeiro spam veio em 71, ainda no CTSS, e era a mensagem: não existe caminho para a paz é o caminho. Ó que bonito. Em 3 de maio de 78, surge o primeiro spam para várias redes ao mesmo tempo. As famosas listas de e-mail já existiam faz um tempo e um usuário enviou para todos os contatos um convite para uma apresentação de produtos de informática. As respostas foram praticamente todas negativas desde aquela época.
Vale lembrar que o termo spam é derivado da marca de carne enlatada que foi imortalizada por aquela sketch super legal do Monty Python e virou sinônimo de repetição inconveniente de e-mails só nos anos 90. No fim dos anos 70 começam a aparecer vários clientes de correio eletrônico para Unix e usando o FTP. Em 82 nasce o SMTP, ou Simple Mail Transfer Protocol. Esse foi o padrão de transmissão de e-mails mais usado para enviar mensagens para um servidor. Enquanto o envio para pessoas, os padrões eram o Post Office Protocol, ou POP, de 84, e o Internet Message Access Protocol, o IMAP, de 2 anos depois. Até agora, o e-mail era uma forma de comunicação revolucionária, só que não era nem um pouco acessível. O computador só começava a chegar nas casas das pessoas nos anos 80 e a internet, como a gente conhece hoje, se expande nessa época com a expansão do protocolo TCP/IP, mas a comercialização mesmo só na década seguinte. Aliás, foi nesse tempo que a gente para de usar Electronic Mail e adota de vez o nome encurtado. As provedoras já mantinham alguns servidores de e-mail, mas os clientes web independentes vieram depois. Quem tem microcomputador já pode se utilizar do correio eletrônico, um programa que já existe há 4 anos e é bem pouco conhecido. Através dele você pode trocar informações, ter acesso à correspondência, aos classificados, fazer negócios e até arrumar um bom caso de amor. O Rocket Mail foi um dos primeiros. Ele saiu em 96, foi comprado no ano seguinte pela Yahoo e virou o Yahoo Mail. Outro pioneiro foi o Hotmail do mesmo ano e que também foi adquirido em 97, mas pela Microsoft. Além de conversas e discussões, ele era muito usado para classificados e foi por aí também que golpes como aquele clássico do príncipe nigeriano que precisa se livrar de uma fortuna, escolheu você para ser o herdeiro, começaram a se espalhar. Os anexos suspeitos carregando vírus, os links que levam para páginas falsas e as correntes de PowerPoint que a sua família manda toda hora aí também encontraram no e-mail um ótimo transporte virtual. E aí, as gigantes foram lançando as suas próprias terminações de e-mail. E a Microsoft deu um passo importante com o Outlook Express, que era um cliente de e-mail notícias descontinuado para o foco ficar só no Microsoft Outlook, que surgiu em 97, são produtos diferentes. O Outlook hoje é o nome dos e-mails unificados da Microsoft, mas o Hotmail pegou tão bem que ela não aposentou a marca, você pode criar um e-mail @hotmail numa boa. Em 91, foi enviado o primeiro e-mail do espaço, a partir de um Macintosh portátil, pelos astronautas Shannon Lucid e James Adamson. E você acha que e-mail no celular é recente? Em 93, a IBM apresentou o Simon, considerado o primeiro smartphone já com acesso a e-mail. E o termo smartphone nem existia na época. Mas, como a gente contou na história da IBM, ele saiu cedo demais e não fez sucesso. No fim dos anos 90, e-mails com HTML melhoram muito a formatação das mensagens. A integração com o CSS lá por 2014 deixou as mensagens ainda mais interativas. E tem o clássico filme Mensagem para Você, ou You've Got Mail, de 98. A comédia romântica com o Tom Hanks e Meg Ryan é lembrada até hoje e o correio eletrônico é chave da trama. Aliás, essa expressão do título original, You've Got Mail, é a marca registrada da AOL para quando chegava uma mensagem. Em 2004, a Google anunciou nada menos do que o Gmail e com 1 GB de armazenamento, um espaço absurdo para a época. Para você poder comparar, o Yahoo oferecia 4 MB, enquanto o Hotmail tinha só metade disso. E o melhor de tudo, a divulgação foi em 1º de abril e muita gente achou a notícia tão boa que nem parecia verdade e tiveram que esperar 24 horas para virar o dia para ver se o negócio tinha 1 GB mesmo. Hoje em dia tem gente que nem usa o e-mail direito, só para confirmar cadastro em outros lugares e trocou a comunicação totalmente para redes sociais e mensageiros tipo WhatsApp. Mas ele ainda é muito importante no mundo, especialmente corporativo e acadêmico, e o armazenamento em nuvem, tipo o Google Drive e o OneDrive, são totalmente associados com essas contas. Os protocolos mudaram bastante, os provedores também, mas o princípio básico de comunicação pela internet continua e a gente só tem que agradecer por isso. E é isso aí, essa é a história do e-mail. Se você tiver alguma sugestão de uma história de uma empresa, de um produto ou de um serviço que você quer ver contado por aqui, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. E olha, não esquece de conferir a playlist do História da Tecnologia aqui no canal Tecmundo, que é aquela história que você quer ver contada, a gente já pode ter falado por aqui. Assina o canal do Tecmundo, dá o joinha no vídeo, toca no sininho e até a próxima.